Olá, queria falar com você hoje sobre ressignificando relações ou relacionamento. Você já deve ter ouvido essa expressão. E à medida que você vai chegando à vida adulta e vai envelhecendo, cada vez mais você vai sentindo a necessidade, né, de ressignificar as relações. E isso é muito natural, né? Ressignificar as relações é você se distanciar ou se aproximar das pessoas de acordo com a qualidade desses relacionamentos. E a vida adulta requer isso de nós, porque você vai mudando seus valores, você vai mudando as suas rotinas, as suas prioridades, você muda a sua maneira de perceber a si mesmo, ao mundo, ao próximo, a Deus. E assim as suas escolhas, né, necessariamente também vão mudando, né? E então a gente vai passando a ressignificar as relações ao nosso redor, vai dando prioridades para uns, vai se afastando de outros. E o que eu percebo é que nesse desenrolar, nem sempre isso acontece de uma maneira tão natural, né? Às vezes a gente carrega culpa por conta desses afastamentos, deixando pessoas para trás, pessoas que às vezes a gente ama, né? Você ama essas pessoas, são familiares, é o irmão, a irmã, é o pai, é a mãe, e isso se torna um peso para você, né? Eu vejo muito ao meu redor isso acontecer. E qual o problema disso? O problema disso é que a culpa impede, às vezes, da gente tomar essas atitudes, porque a pessoa para e pensa, poxa, eu não amo mais, é meu pai, é minha mãe, é um amigo muito querido, alguém extremamente afetuoso com você, e de repente você vê que é necessário um afastamento, é necessário colocar essa relação, né, num degrau mais abaixo, mais afastado, e você carrega essa sensação de não amar. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, não é que você não ame mais. Você só não gosta mais do tipo de atitude que essa pessoa tem, da maneira como essa pessoa escolheu a viver, a maneira como essa pessoa se relaciona com o outro. Mas amar, você continua amando, né? Amar, você é incapaz de fazer mal pela pessoa, você é incapaz de desejar um mal pela pessoa. Pelo contrário, às vezes, dependendo da situação, a gente chega até a orar pela pessoa, porque você ama tanto aquela pessoa que você quer que o melhor aconteça a ela. Mas que se ela permanecer numa relação muito próxima a você, ela vai te fazer mal, ela vai te adoecer, né? Ela, às vezes, é um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento de casal. É uma pessoa que você ama? Mas te faz mal. É abusivo, é violento, é uma pessoa agressiva, né? Que não tem uma afetividade que envolve você, que envolve a sua família. E aí a gente precisa, né, ressignificar, colocar essa relação num outro patamar, né? Colocar essa relação num outro grau de prioridade. É isso que é ressignificar uma relação. E para se fazer isso, até para se separar, até para a gente se distanciar do outro, a gente tem que ter sabedoria para fazer, né? Isso tem que ser feito com muita sutileza, com muita gentileza. E quando você está nessa situação e você precisa fazer isso de uma maneira mais consciente, né? E quando eu digo mais consciente é porque às vezes a própria vida, por meio das circunstâncias, trata de afastar ou de aproximar pessoas de nós. Mas quando você tem que fazer isso partindo do princípio que isso te faz mal, a gente precisa ter uma direção, uma sabedoria, né, para que as coisas aconteçam de uma maneira o mais delicada possível, porque a situação já é dolorosa por si só. Esses afastamentos doem na pessoa e vai doer em você, vai doer na sua família. Então você precisa fazer isso numa direção de Deus. E o próprio Espírito de Deus vai te dando sabedoria, vai te orientando no momento certo, o que você precisa fazer, o que não é necessário fazer. E é interessante porque quando você passa a buscar a mente de Cristo em você,
várias coisas acontecem. E uma delas, que é muito, assim, eu acho muito importante e necessária, é que a mente de Cristo em nós vai nos dando um senso de propriedade do nosso ser, vai te dando um senso de identidade, e você você vai perdendo o medo de te fazer bem. Olha que interessante, parece uma coisa óbvia, né? Mas não é. Você vai se apropriando desse senso de identidade, né, e de propriedade de Deus. Então você vai se enchendo de autoestima, você vai se enchendo de autodeterminação. As suas percepções vão se desembotando, né? E você vai se percebendo e percebendo as outras pessoas, os ambientes. Você vai se sentindo, você vai sentindo o ambiente, na verdade, né? Você vai ficando mais sensível às pessoas e, sobretudo, a si mesmo, né? Então, ressignificar relações passa também, né, por essa relação nossa com Deus. Que Ele é que vai nos encorajando, Ele vai nos abrindo os olhos e vai colocando diante de nós as pessoas, a vida, nos ensinando, né? Não de uma maneira, Ele não faz isso por nós de uma maneira como se nós fôssemos fantoches. Não, isso depende da minha percepção, isso depende da sua percepção. E o Espírito de Deus nos habita justamente, né, para nos dar essa sensibilidade que, quando a gente está muito embotado, com sentidos totalmente desequilibrados, a gente não percebe e não tem essa coragem, porque também não tem uma identidade, um senso, né, de propriedade, de autoestima. É um assunto complexo, não dá para falar em poucos minutos, mas eu deixo aqui uma reflexão para você. É uma reflexão, como eu disse inicialmente, que requer na vida adulta, né? Toda pessoa que está nessa busca de amadurecimento, né, de ter boas relações, necessariamente tem que passar por essa ressignificação das relações. Pense nisso.